Hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Juristas entregam à CPI da pandemia relatório com possíveis crimes cometidos por Bolsonaro. TSE decide investigar atos antidemocráticos de 7 de setembro. Lewandowski suspende últimas investigações à Lava Jato contra Lula. Um grupo de juristas liderados pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, entregou à CPI da pandemia um relatório que lista possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a crise do coronavírus. O relatório acusa Bolsonaro de cometer crimes de responsabilidade, um pré-requisito para um processo de impeachment, além de crimes comuns e crimes contra a humanidade. Os juristas alegaram que a política de Bolsonaro para o combate da pandemia colocou a preservação da economia acima da preservação da vida humana e que resultou num desastre na saúde pública brasileira. O documento deverá ser utilizado na elaboração do relatório final da CPI, no qual constarão sugestões à Procuradoria-Geral da República e à Câmara dos Deputados de medidas a serem adotadas contra Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral decide investigar se houve financiamento dos atos antidemocráticos de 7 de setembro. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão. Ele disse que quer investigar também se os atos configuram propaganda eleitoral antecipada. Salomão quer investigar se houve pagamento de transporte ou de diárias para manifestantes e também quem esteve por trás da organização das passeatas. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu o andamento de 2 investigações sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça Federal em Brasília. Com isso, Lewandowski atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente. Os processos dizem respeito a doações da construtora Odebrecht ao Instituto Lula e às compras de um terreno para a sede da entidade e de um apartamento em São Bernardo do Campo. As investigações haviam sido transferidas para a Justiça Federal em Brasília após o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba para julgar os processos referentes ao ex-presidente. Na prática, Lewandowski impede que os casos sejam reiniciados. Eles teriam que começar do zero. A decisão de caráter liminar trava novas diligências e também impede que sejam utilizados materiais das investigações feitas anteriormente nos processos contra Lula. A União Europeia quer acelerar a vacinação contra a Covid-19 nos países de baixa renda e vai doar mais 200 milhões de doses até meados de 2022. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em seu discurso anual sobre o Estado da União ao Parlamento Europeu. Von der Leyen reconheceu a disparidade econômica entre os países mais avançados e as nações mais pobres e afirmou que a doação de vacinas representa o investimento na solidariedade e o investimento na saúde global. As 200 milhões de doses anunciadas nesta quarta-feira se somam a outras 700 milhões de doses já entregues pela União Europeia a mais de 130 países. A Europa é a única região do mundo que compartilha seu estoque de imunizantes com outros países. Von der Leyen tocou em outros pontos relevantes no discurso. Ela classificou as mudanças climáticas como a maior crise planetária e citou a importância da juventude na Europa. Ela também falou sobre projetos de lei contra a violência da mulher e contra a fraude e evasão fiscal e instou os eurodeputados a acelerarem o processo de adoção do Pacto Migratório. Além disso, a presidente da Comissão Europeia anunciou um aumento de 100 milhões de euros no pacote de ajuda humanitária para o Afeganistão. E, por fim, anunciou que vai organizar com o presidente da França, Emmanuel Macron, uma cúpula da defesa em 2022 para desenvolver uma espécie de força europeia de defesa. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul realizaram testes de mísseis balísticos no intervalo de poucas horas nesta quarta-feira. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis não identificados no Mar do Japão. O lançamento foi detectado pela Guarda Costeira japonesa. Poucas horas depois, a Coreia do Sul declarou ter realizado seu primeiro teste de míssil balístico lançado a partir de um submarino. Assim, a Coreia do Sul se tornou apenas o 8º país do mundo a ter essa tecnologia avançada.
A última vez que a Coreia do Norte havia disparado um míssil balístico foi no final de março, após uma pausa de um ano. As conversações nucleares entre Washington e Pyongyang estão paralisadas desde 2019, quando o diálogo entre os dois governos fracassou devido às sanções americanas. O governo do atual presidente americano, Joe Biden, demonstrou disposição para conversas, mas acrescentou que as sanções só serão aliviadas se a Coreia do Norte abrir mão de seu programa nuclear. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse tw.com/Brasil.